O que você faria se alguém te dissesse que o mundo está prestes a acabar? A maior parte das pessoas iria ficar em pânico, em desespero. Mas eu tenho uma ideia um pouquinho mais interessante. Que tal um piquenique num lugar perfeito para poder assistir o fim do mundo? Eu sei, você deve estar pensando que nada disso faz sentido. Realmente, é algo um pouco insano. Mas essa é a proposta do filme Piquenique, de 1996, que eu vou abordar hoje na sessão de domingo. Então, gente, esse filme, ele tá na minha lista há um bom tempo, um bom tempo mesmo. Isso porque o pôster dele me chamou muita atenção. Ele tem um tom assim, fashion, anos 90, japonês. E se você é fã de moda japonesa, você deve estar entendendo aonde eu quero chegar. É algo que me cativou a atenção por causa disso, sabe? E eu fiquei curiosa sobre o que é esse filme, porque tem uma garota que parece um corvo com um guarda-chuva rasgado e porque o nome é Piquenique. Eu confesso que eu não consegui nem formar uma ideia sobre o que seria. Daí eu fui olhar a descrição. E ela é bem simples também. Quer dizer, mais ou menos simples, né? É um filme bem curtinho, de 1h12, se eu não me engano. Então, bem curtinho mesmo. E ele é basicamente sobre 3 jovens que estão internados em uma instituição que tem ali seus problemas psicológicos, traumas, suas próprias questões. Porém, eles começam a acreditar que o mundo vai acabar. Só que, ao invés de simplesmente entrar em pânico, não, eles acham isso até que bacana, já que tudo é uma grande porcaria mesmo, né? Então talvez acabar não seja tão ruim assim. Então eles vão numa aventura, uma pequena aventura, para poder curtir esse fim do mundo. É uma proposta maluca e tecnicamente simples, mas o filme é muito bizarro mesmo. Esse filme é um drama, ele tem até algumas cenas bem melancólicas, sabe? E até meio traumáticas. Porém, ele ao mesmo tempo tem um tom de inocência. É difícil de descrever. Antes de falar sobre o plot do filme em si, que eu meio que já falei tudo, mas tem mais algumas coisinhas que eu quero me aprofundar, eu quero comentar um pouquinho sobre a pessoa que dirigiu esse filme, porque eu acho que vai fazer um pouquinho mais de sentido. Então, gente, esse filme foi dirigido por Sunji Iwai. Eu acho que é assim que se pronuncia. Provavelmente não é. Mas, enfim. Esse cara dirigiu um outro filme que é muito popular e o que eu confesso pra vocês que eu tenho bastante curiosidade em assistir, mas não vi ainda, porém, vou tentar ver esse ano ainda, tá? Eu prometo, vocês já me pediram esse filme, mas ele é meio longo e eu preciso realmente estar no clima, sabe? Pra poder ver. Que é o filme All About Lily Show Show. Acho que é assim que se pronuncia. E ele também tem essa pegada aí um pouco viajada, melancólica. Tem até uma música nesse filme que ficou bem popular. Mas como eu não assisti esse filme, eu nem posso me aprofundar tanto nessas questões. Eu achei que era interessante citar ele aqui nesse vídeo, porque eu vejo algumas pessoas que são obcecadas por esse filme e talvez vocês também gostem de Piquenique, que é do mesmo diretor, e que é um filme que também é bem viajado. Eu particularmente adorei a estética do filme, é um filme muito frio, sabe? Parece que tá sempre chovendo e tal, e tem um clima ali muito filme de final dos anos 90, sabe? Mesmo ele sendo de 96. Eu acho que essa vibe azulada, ela surge muito em 94 e 96. Pelo menos eu noto muito isso. Eu adoro o cinema japonês do final dos anos 90, porque, sei lá, tem uma vibe realmente muito única, sabe? Em geral, eu sou apaixonada por cinema do final dos anos 90, mas o cinema japonês, ele é fantástico, tem alguma coisa muito especial mesmo. Tanto nos filmes de drama, quanto nos filmes de terror, sabe? Eu sou apaixonada. A real é que eu sou apaixonada por cinema asiático em geral, então... sabe como é? Tem um certo charme especial nesse tipo de cinema. Eu diria que Piquenique, ele é um filme muito, sabe, atmosférico. É o tipo de filme que não acontece muita coisa e que é até difícil falar sobre o plot dele e tal, porque, na verdade, é um plot tão simples,
ele é algo que você precisa ver e sentir, sabe? Esse tipo de filme. É um filme onde não acontece muita coisa, mas tem muito simbolismo, entende? Então, é algo que você precisa realmente estar ali imerso e apreciar aquela obra. É um filme que é satisfatório demais visualmente. Como eu disse, ele tem toda essa estética do final dos anos 90, mas ele também tem muita estética de natureza, sabe? De cidadezinha japonesa pequena, apesar de ter algumas cenas que mostram um pouco a cidade, grande no caso. E assim, nossa, é um filme perfeito para um dia chuvoso e para pessoas que gostam de um cinema um pouco mais melancólico. E eu amei demais toda a ambientação, a atmosfera, a trilha sonora, que é bem simples, mas ao mesmo tempo, sabe, ela completa tudo, porque é fantástica. Se eu puder colocá-la nesse vídeo, pelo menos um trechinho, se for permitido, eu vou colocar porque só ouvindo pra poder entender. Mas eu não posso garantir, porque talvez tenha direitos autorais. Mas, de qualquer forma, vocês podem pesquisar no YouTube, porque, sei lá, ela só completa tudo, sabe? Dá, tipo, ponto. E eu tinha que comentar sobre isso. E, novamente, voltando ao plot, tem algumas coisas que eu também achei interessantes de comentar aqui, e a primeira é que esse filme, ele tem muitos elementos cristãos. Não no sentido literal de, tipo, ser um filme cristão ou um filme que promove o cristianismo. Porém, ele mostra um pouquinho. E por que eu preciso destacar isso? Porque é difícil ver esse tipo de coisa no cinema asiático, principalmente no cinema japonês, tá? Então, eu confesso que isso me pegou de surpresa. E eu até achei meio fofo algumas partes assim, sabe? Porque, tipo assim, os personagens, eles não saem do muro. Eles basicamente viajam em cima de muros e de cercas. Daí, eles passam na frente de uma igreja e tem umas criancinhas cantando e tal. E aí eles meio que, sabe, se entretêm com isso. E o padre olha pra eles, não consegue entender muito bem, porque eles estão em cima de um muro e não descem por nada. Inclusive, esse é um elemento muito importante do filme, o muro, as cercas, eles estão sempre em cima. Eles nunca pisam no mundo, de verdade, sabe? E o filme tem toda uma metáfora em torno disso, é algo que parece brincadeira de criança, sabe? Tipo, aquela brincadeira de não poder pisar no chão que é lava. Então, é tipo isso. Só que no filme tem todo um simbolismo que é bem interessante. Mas se eu me aprofundar em relação a isso, eu vou estar dando spoiler. Então eu só vou deixar isso por cima para que vocês assistam e entendam melhor. Eu não vou dar spoiler desse filme porque é um filme muito curtinho, gente. Então é o tipo de coisa que você, pelo amor de Deus, experiencie, sabe? É só 1h12, eu acho, então, né? Dá pra assistir aí numa tardezinha à toa, ou à noite, em algum momentinho que você iria só ficar no seu celular, você assiste isso daí. Ou você pode acabar dormindo, porque é um filme que tem uma ambientação um pouco agradável às vezes também. Mas, ainda assim, tem algumas cenas bizarras que vão te despertar. E voltando à questão religiosa, esse contato que eles tiveram com esse padre, com a música, sabe, com aquela coisa toda ali religiosa, fez com que um desses integrantes do grupo, que são 3 jovens, ficasse obcecado pela ideia do apocalipse e do fim do mundo. Ele passa a acreditar nisso de verdade, e até é engraçado porque ele fica falando pros outros que eles já estão condenados e que só vai ter ele no céu, basicamente. Não sei, eu só achei essa cena meio engraçada, sabe? Ele fica meio egocêntrico quando ele descobre, digamos assim, essa coisa do fim do mundo. Os outros estão meio... não tem muito aquela... sabe, super crença, mas como tá todo mundo entediado, eles vão indo na ideia dele. E é bem engraçado de ver. Talvez esse filme lembre um pouquinho um outro que eu comentei um tempo atrás aqui no canal, chamado Eu Sou um Ciborgue, e daí? Vocês devem se lembrar desse filme, esse é sul-coreano, tá? E ele também é ambientado numa instituição e tal, também aborda algumas questões psicológicas e traumas, porém é de uma forma bem diferente, e ele é mais fofinho e romântico, sabe? Ele tem suas bizarrices, mas de uma forma geral ele é mais pra esse lado. Já esse filme que eu tô abordando hoje, ele é diferente, tá? Então, se você for assistir pensando que vai ser a mesma vibe desse outro filme coreano, talvez você fique um pouco
Não, tá? Esse aqui, ele é mais pro bizarro. Inclusive, ele tem algumas cenas que são, tipo, meio nojentas e tal. Meio não, bem nojentas. Tenho que avisar isso pra vocês. É um filme que é um pouquinho não. Ele é bem inapropriado. Então, antes de assistir, tenta jogar no IMDb. Talvez tenha uma lista lá de tudo de bizarro que tem no filme. Não veja com seus pais, porque ele tem algumas bizarrices sexuais. É aquilo, é um filme japonês, e a gente sabe que cinema japonês, ele tem bastante desse tipo de coisa, né? E é sempre bem bizarro e surpreendente. Eu confesso que eu não tinha visto nada antes igual tem nesse filme. Tem uma cena em específico que, inclusive, traumatizou algumas pessoas, o que eu achei um exagero, porque ela é bizarra, mas ao mesmo tempo eu acabei rindo, porque é tão bizarra, sabe? E eu nem posso explicar sobre ela aqui no YouTube, mas envolve fluidos corporais e uma parte do corpo. Enfim, é melhor vocês pesquisarem aí, porque eu não quero que o YouTube derrube meu vídeo. Mas é isso, gente. Eu acho que esse vídeo deve ter ficado bastante confuso, mas é porque o filme que eu tô falando é bem confuso também. Então, só para poder juntar as peças e explicar para vocês de uma maneira um pouco mais simples e fechar bem o vídeo, esse filme, ele ao mesmo tempo é e não é delicado quando se trata desses temas. Se você pensa que esse vai ser um filme que vai abordar de uma forma mais positiva e mais ok essa questão de instituições, sabe, para pessoas com problemas psicológicos e tal, não é esse o filme que você deveria assistir. Porque esse filme não tem essa visão, na verdade, ele tem uma visão bem negativa desse tipo de coisa. Porém, os personagens que têm aí suas questões psicológicas e mentais, eles não são vilanizados, sabe? Tipo, eles têm as suas esquisitices, mas o filme não vilaniza eles. Na verdade, eles são até que bem humanizados e têm os seus momentos delicados também. Porém, de uma forma geral, os personagens ele têm uma certa inocência, uma certa curiosidade. E eu acho que isso também se encaixa muito com essa questão que eu comentei com vocês do muro, sabe? Da metáfora do muro. É como se eles estivessem realmente descobrindo o mundo agora. Falando assim, soa confuso, mas é porque é outra coisa que vocês precisam assistir o filme para poder entender melhor. Esse filme é uma das melhores coisas que eu assisti nos últimos tempos, mas é algo muito nichado. Não acho que seja para todo mundo. Eu acredito que muitos de vocês vão achar esse filme meio lento, chato, não vão entender porque é um filme que é meio vazio em alguns aspectos. Mas se você é o tipo de pessoa que gosta desse tipo de filme atmosférico, sabe? Nossa, você vai amar, você vai se deliciar assistindo esse filme. Mas não é pra todo mundo, porque nem todo mundo se interessa por filmes que tem uma história tão vaziazinha, sabe? Eu consigo entender que nem todo mundo vai gostar disso. Mas vale a pena a experiência se você tiver afim, tipo, de verdade mesmo, com aquela vontade de ver um filme nesse estilo. Porque se você não tiver, aí você vai se entediar e dormir vendo, tá? Então, tenham isso em mente. E é isso, gente. Esse é o filme Piquenique, de 1996. Um filme lindíssimo e bizarríssimo também, que eu acho que vale muito a pena assistir. É um filme que, no momento, não tá disponível em nenhuma plataforma de streaming, pelo menos que eu me lembre. Porém, é um filme que é muito fácil de encontrar, tá? Tem em drives e talvez até tenha no Internet Archive também. Se bobear, ele ainda deve surgir aqui no YouTube. Sempre tem essa chance. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que deve ter ficado um pouquinho confuso. Mas se vocês assistirem o filme, aí vocês vão entender por que ficou tão confuso esse vídeo, tá? E aí, vocês já assistiram esse filme? O que vocês acharam? Tem alguma recomendação similar? Porque eu gostaria de ver outro filme que também tivesse a vibe parecida com a desse. Em geral, eu gosto muito desse tipo de filme. E lembrando que toda segunda ou terça tem votação aqui no canal para poder me ajudar a decidir o tema dos próximos vídeos da sessão de domingo, ok? Para poder participar da votação, basta ser membro do canal e custa apenas R$ 1,99. É bem baratinho, todo mundo pode participar e você ainda me apoia muito e eu vou agradecer demais por isso, tá? E enfim, muito obrigada novamente e vejo vocês na próxima sessão de domingo.